Vamos dar continuidade, então. Agora a gente tem já o conhecimento dos operadores lógicos AND e OR, né? Esses daqui são operadores lógicos, mas não são só esses dois operadores, né? A gente tem outros operadores. A gente tem, por exemplo, o XOR, que é o operador de diferença, né? Ele é um verificador de diferenças. Então, assim como a gente pode verificar se algo e algo, ou algo, a gente pode verificar se duas coisas são diferentes. E aí, se são diferentes, retorna true, se são iguais, retorna falso. Então, quando é falso, falso, retorna falso. Quando é true, true, retorna falso. E quando é true, falso, ou falso e true, retorna verdadeiro, né? Então, ele tem essa característica daí. O problema dele é que ele sacaneia todo mundo, né? Porque quando você aprende alguma linguagem de programação, pode ser que você tenha aí a ideia do elevar um número a outro número, seja o chapeuzinho, né? Aí, quando você faz lá o uso do chapeuzinho no Java, esse cara daí, na verdade, é um operador de desigualdade chamado de XOR, ou XOR, né? Que é o operador de desigualdade. Ele faz essa comparação de coisas que são diferentes. Se é diferente da true, se é igual da false. Então, é uma coisa bem complicada de lidar. Não é comum você utilizar esse operador. Eu lembro que na minha vida toda de programação, eu precisei usar ele uma vez. E olha que eu já escrevi código pra caramba, né? Então, só precisei usar uma vez. E mesmo assim, porque eu sou um cara cri-cri que gosta de explorar, mas não precisaria se você for ver aí no final das contas, né? Daria para ter feito outras formas, mas ele quebrou um galho para mim na hora. Então, assim, como eu tinha conhecimento, usei o XOR. Então, eu não comento ele justamente por conta disso. É muito pouco utilizado, né? Não vale nem a pena o esforço para entender esse cara. Vamos falar agora dos operadores de atribuição, né? Os operadores de atribuição, nós temos lá como operador principal que a gente utiliza o igual. Mas não é somente o igual, a gente tem o igual, mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual, porcentagem igual. Então, todos os operadores os operadores aritméticos, eles podem ser juntados com o de atribuição. Então, isso daqui é muito interessante e muito importante para a gente brincar e trabalhar. Vamos ver o que acontece com os operadores de atribuição. Vamos providenciar um teste, né? Vou fazer lá um arquivo, salvar como teste operador de atribuição. Atribuição. Então, vamos ver aí, fazer umas experiências com este operador de atribuição. Quais são os operadores que a gente vai usar? Opa, um ponto e vírgula perdido, né? A gente tem o igual, o mais igual, o menos igual, o asterisco igual, o barra igual e o porcentagem igual. Então, são esses daqui os operadores de atribuição que nós temos. É bem estranho vocês imaginarem esses daqui. Se alguém está estudando Python, vai ver que no Python isso aqui seria considerado sacrilégio por causa da forma de escrita, que eles acham que o explícito é melhor que o implícito, né? Então tem alguns detalhes aí de linguagem, varia. No Java se tem essas possibilidades e se utiliza bastante. Eu, pelo menos, eu acho legal, eu curto, né? Dependendo do que for fazer, a gente usa aí numa boa. Então, por exemplo, você declara uma variável qualquer e ela tem lá o recebimento de um valor. Então, nós estamos falando que este valor está sendo atribuído para essa variável. Então, o A recebe o 1. Então, é isso daí, o 1 está sendo atribuído para o A. Não dá para mudar a ordem, né? Então, é sempre do lado esquerdo quem recebe e o lado direito o que será recebido, né? O que vai ser jogado lá para dentro. Então, não dá para fazer isso daqui, né? Então, por exemplo, você fazer lá um recebe A. Isso daqui não pode. O 1 não vai para o A.
o A seria tentado, né? A tentativa era colocar o A dentro do 1. Só que o 1 é um valor constante, 1 é 1, não muda. Ah, mas você. E é uma coisa complicada de se explicar, porque você imagina assim: se eu pegar 1 e somar 2, ele vira 3, então mudou 1. Não, o 1 sempre é 1. O 1 somado com o 2 dá 3. O 3 ele é sempre 3, o 2 é sempre o 2, o 1 é sempre 1. É valor constante. Então aqui não pode, porque você não pode atribuir um valor para uma constante, algo que não muda, algo imutável, né? Então isso daqui não é permitido. Já aqui em cima funciona bonito, né? Bacana. E aqui a gente tem a atribuição. Só que você pode, por exemplo, falar assim: ah, eu quero que o meu A receba o valor que está nele mais 2. Isso daqui a gente pode fazer uma contração, né? A gente pode diminuir. A gente continua com A e a gente continua com o 2 aqui. E agora, entre eles, né? Entre eles, a gente vai falar é o quê? Qual que é a operação? É soma e atribuição. Então, eu posso fazer essa, né, retração daqui. O A recebe o A mais 2, ou seja, o A ele vai receber o próprio A mais o 2. Então, o mais igual significa isso daqui. Então, vou deixar esse daqui em forma de comentário na frente e a gente vai ver aí que, no final, na verdade, a resposta aqui vai ser 3, né? Então, você vai ter como resposta o 3. Então, é isso daqui que vai acontecer. Vamos fazer aí uma impressão para a gente ver se está certo, né? System.out.println e a gente manda imprimir o A. Então, como resposta, a gente teria que ter aí realmente, né? Iniciando, vou colocar aqui um primeiro, né? Para a gente ver que o A está valendo 1, depois o A tem que estar valendo 3. Então, compilando e executando, olha lá que bonitinho. A gente tem sim como resposta o A valendo 1 inicialmente e depois ele aqui embaixo valendo 3, né? Então, realmente funcionou a nossa atribuição. Então, a compressão, né? Você diminuir o tamanho, essa retração que a gente pode fazer é dessa forma. Então, é variável igual a variável mais algum valor, você pode fazer variável mais igual o valor direto. Então, toda essa parte do meio, o igual, o a mais, né, ficou mais igual. Então você pode juntar isso daí para diminuir. Essa é a ideia do operador mais igual. Isso daqui se reflete em todos os demais, né? Então você pode, por exemplo, fazer aqui A menos igual 1. Esse cara é a mesma coisa que você falar, né? A vai receber o valor que o A tinha menos 1. Ou seja, o A estava valendo 3 menos 1, ele vai passar a valer 2. Novamente, se a gente mandar imprimir isso daqui, a gente deve ter 1, 3, 2. Né? Compilando, executando, 1, 3, 2. Olha lá o nosso 2 lá bonitinho sendo impresso. Legal, é isso daí que está rolando realmente, a gente conseguiu fazer. Então, mais igual, menos igual, é justamente a contração. E isso ocorre para todos os demais operadores. Então, por exemplo, né, eu poderia falar que o A é asterisco igual, sei lá, vamos colocar 5, né? A asterisco igual 5, beleza. Agora, o que, que a gente tem aqui? A gente tem 5, vou colocar, vai dar 10, 6. É só para pensar, eu estou pensando nos números que eu quero utilizar na frente. Só por conta disso que eu parei e dei essa travada. Isso daqui é a mesma coisa que você falar, né? Que o A recebe o valor dele vezes o 6. Olha lá. O valor que ele estava é 2, então agora ele vai valer 2 vezes 6, vai ser 12. Então, testando para a gente ver, compilando e executando, você vai ver lá o 12 sendo impresso. E agora a gente tem o A barra igual, né? Que é o A dividido por.
Então, vamos imaginar aqui que eu queira fazer dividido por 3. Esse cara quer dizer que é o A recebendo o valor do A dividido por 3. Nesse caso aqui, eu tenho certeza que 12 dividido por 3 dá 4, dá um inteiro, a gente não tem problema de conversão de tipos, né? Mas se você fizer lá alguma coisa que esteja com valor 5 e querendo receber a divisão por 2, você só vai ter a parte inteira. E aí, se você precisar que tenha parte ponto flutuante, não dá para usar o operador barra igual. Só para deixar claro isso daí. Então, aqui, né, com inteiro, né? Com inteiro. Aqui você vai ter o 12 dividido por 3, então você vai ter 4 de resposta, né? Se a gente compilar, executar, olha lá, bonitinho, o valor 4, né? Foi colocado ali, sossegado. E a gente tem agora, né, um operador que é o A, porcentagem igual, por exemplo, tá valendo 4, vou colocar porcentagem igual a 3, para a gente sair um pouquinho do óbvio, né? Esse cara é o A recebendo o valor do A pelo resto da divisão por 3, né? Então, o A tendo lá o resto da divisão por 3. O que acontece nesse cara? O A vale 4. Quanto que é 4 dividido por 3? 4 dividido por 3 vai dar 0, porque não dá para dividir, né? Ou vai dar 1 e resta 1. Ó, vamos fazer o esquema lá, só para você lembrar. Quando é 2, todo mundo pega na hora, né? Mas quando você fala que é 4 dividido por 3, já dá aquela complicaçãozinha na cabeça. Então, como que funciona esse esquema daqui? O 4 é maior que 3? É. Então, você vai ter 1 aqui. 1 vezes o 3, esse cara vai vir para cá, multiplicando, né? Então, 1 vezes 3 vai dar 3, passa para o lado de lá com o sinal invertido, subtraindo. 3. E aqui a gente vai ter uma subtração. Esse cara aqui vai ser 1. Se tudo tiver certo, é isso daqui. Lembre-se, o operador de resto e o resto de uma divisão é o resultado de uma subtração sucessiva, né? Então, quando eu estou falando a porcentagem igual a 3, o A está valendo 4, eu vou subtrair 3 até não dar mais. Então, 4 menos 3, 1. Restou 1, então, o resto é 1. Então, isso daqui é a nossa resposta nesse caso, né? E aí, resposta 1. Tá aí o exemplozinho da divisão e por que que deu resposta 1 aqui, né? E aí a gente viu todos os operadores de atribuição, né? Eles são muito comuns, a gente utilizar mais igual, a gente usa mais ele quando a gente está querendo somar mais do que 1, né? Então, A mais igual a 1 é a mesma coisa que A mais mais ou A igual a mais 1, né? Então a gente, né, utiliza normalmente o A mais mais. É muito mais comum ver isso daí. Mas é para saber da existência, quando você ver algo assim, eu pretendo escrever várias vezes o código dessa forma, justamente para que você veja dessa forma e que você olhe isso daqui e consiga entender que é exatamente isso daqui. Você está atribuindo a sua variável mais 2. É isso daí. Você está subtraindo da sua variável 1, né? É exatamente esse desenho. Você está multiplicando sua variável por 6, você está dividindo sua variável por 3, você está pegando o resto da divisão da sua variável por 3, né? Nesse caso específico. Então, são aí as possibilidades dos operadores de atribuição que a gente tem. Então, fica aí, né, um exemplinho bacana para a gente brincar, ver, testar. E vamos continuar a nossa brincadeira que a gente tem mais alguns operadores. Esse operador é um operador que causa
felicidade no coração de todo mundo. Toda vez que eu uso um operador desse, eu só vejo elogios e todo mundo fica muito feliz, todo mundo adora quando eu brinco com esse operador. Coitada da minha mãe, né? Recebe cada elogio, ela fica até com vergonha de tanto elogio que recebem quando eu uso esse maldito desse operador daqui. Mas é sério, eu gosto muito dele. O operador ternário, ele é um operador que ele faz um if numa linha só. Você lembra do if? O if é aquela condicional, né? Então ele faz um teste. Se alguma coisa for verdadeira, ele executa alguma coisa, senão ele executa outra coisa. Então ele tem esse se, então uma parte verdadeira, senão uma parte falsa, né? Então se o resultado do que ele está testando, o resultado lógico de uma operação, né? Então tem que ser um valor lógico, tem que resultar em verdadeiro ou falso. Se isso daqui é verdadeiro, ele faz isso daqui. Se não, ele faz isso daqui. Então, essa é a grande sacada do operador ternário. Por exemplo, aqui a gente tem a declaração de 3 variáveis. O A valendo 2, o B valendo 3 e o C valendo 4. E aí eu tenho uma operação, né? A igual B maior que C, interrogação, B, 2 pontos C. O que está acontecendo aqui, né? O que está rolando nesse teste? Esse teste está fazendo a seguinte pergunta: o B é maior que o C? Bem, o B vale 3, o C vale 4. Então a gente pode substituir aqui. 3 é maior que 4? Não, não é. Então, viu a pergunta? Não, não é. Isso daqui seria se fosse. E ele fala que não é, então ele pega o valor C e atribui para o A. Ou seja, o 4 é atribuído. No final da execução dessa linha, o A está valendo 2. Agora, se, por exemplo, fosse aqui um menor, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui A recebe B menor que C, interrogação B, 2 pontos, C. Se fosse isso daqui, se o B é menor que C, sim, o B é menor. Logo, eu atribuo o B para o A. É uma coisa que eu quero fazer, né? O que me importa? Quais são as partes interessantes e importantes da relação? O operador ternário é alguma coisa lógica, uma operação que resulta em verdadeiro ou falso, um true ou false, né? Interrogação, um valor que deve de caber dentro dessa variável aqui, que está recebendo, 2 pontos, outro valor que deve de caber dentro dessa variável. Então, temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quer fazer, se é isso, faz, atribui 7, se não, dá uma mensagem de erro. Meu, não rola, porque mensagem de erro é texto. Se você estiver utilizando um system out, o tipo de retorno disso aí é void. Então, não dá para a gente fazer mistura de tipos aqui. Dá, né? Mas tem que ser cabível dentro da variável que receberá o seu operador ternário. Se não for, não dá para misturar isso daí. Vai dar ruim pra caramba, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Essa linha daqui, ela pode ser escrita exatamente dessa forma. Então isso aqui é um teste, né? Olha lá, é uma pergunta. B é maior que C? Então, se o B for maior que C, então eu vou fazer com que o B seja atribuído para o A. Então o A vai receber o B. Se não, olha lá o se não aqui, ó. Se não, é o 2 pontos, o A recebe o C. Ou seja, o C vai ser atribuído para o A. É isso daí que é o nosso operador ternário. E ele causa muito medo em muita gente por conta de ser um if inline. Mas se alguém já mexeu com Excel, vai ver que isso aqui é muito parecido com a função C, né? Ou a função if, dependendo se estiver em inglês, do Excel, né? Ou Calc, ou planilhas do Google, ou qualquer outra, né, ferramenta de planilha eletrônica tem essa função C. Ele literalmente tem uma condição, parte verdadeira, parte falsa. É isso daí que ele está fazendo aqui. É literalmente um teste, e aí você tem as duas possibilidades. Vamos brincar, eu tenho aqui uma brincadeirinha que eu já tinha deixado preparado, né? Teste operador ternário, eu já tinha deixado esse cara comentado aqui para gente. Vamos pensar nesse cara. Eu criei aqui
uma string chamada mensagem. Então, é uma variável que recebe uma cadeia de caracteres. Então, aqui delimitado por aspas, né? Então, olha lá, o número é, e aí eu declarei aqui, int número igual a 11. Então, declarei um número igual a 11. E aí eu falo que número porcentagem igual a 2. Ou seja, o que eu estou falando aqui de número porcentagem igual a 2? Eu estou falando que o número é igual ao número porcentagem 2. Ou seja, eu estou verificando o resto da divisão deste número por 2. O resto da divisão por 2. 11 menos 2, 9, menos 2, 7, menos 2, 5, menos 2, 3, menos 2, 1, e aí não dá mais para subtrair, né? Então, a resposta, o resto, é 1. Subtração sucessiva, né? Então, sobra 1 como resposta. Então, o número está valendo 1. E aí eu tenho aqui uma operação que eu faço. Mensagem mais igual número igual a 0, interrogação par, 2 pontos, ímpar. Se o número for, né, igual a 0, ele vai imprimir par, vai concatenar a palavra par junto com o número vai sair aqui par. Se não, ele vai colocar o ímpar, aí vai ficar o número ímpar. E aqui, nesse caso, o número está valendo 1. Número é igual a 0? 1 é igual a 0? Não, isso daqui não é verdade. O 1 não é igual a 0. 1 é diferente de 0. Logo, ele não vai pegar essa parte, porque aqui é a parte verdadeira. Ele vai pegar o que está depois dos 2 pontos. Ou seja, isso daqui, a parte falsa, né? Então, quando essa resposta dá false, ele pega essa parte daqui. Então, ele vai concatenar a palavra ímpar junto com esse texto. Então, vai ficar o número é, 2 pontos, espaço, ímpar. Na hora que eu imprimo isso daqui, ele vai ter como mensagem o número é ímpar. Compilando, executando, você vai ter lá, ó, o número é ímpar. Só que se eu mudar esse cara daqui para qualquer outro valor, por exemplo, par, vou colocar aqui 8. Vamos executar esse cara novamente. Número porcentagem igual a 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, 8 porcentagem 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Subtraindo vai restar 0. Então, aqui não é 1, aqui é 0. Agora, ele vai fazer o teste, né? Número é igual a 0? Sim, o número está valendo 0 agora. Então, 0 é igual a 0. E aí, ele vai cair nessa parte daqui, que é a parte verdadeira. Quando ele cai nessa parte, ele vai atribuir a palavra par. E aí, ele vai jogar aqui dentro não mais o ímpar, né? Ele vai jogar o par aqui para dentro. E aí, ele vai ter essa designação, né? A mensagem mais igual a par, ou seja, a mensagem recebe o valor que estava em mensagem mais o par. Ou seja, o número é par. E aí, a resposta que a gente vai obter é justamente isso daqui. O número é par. Então, compilando e executando, a gente tem como resposta o número é par. Lá, bonitinho, nossa resposta. O operador ternário, né, ele pode ser traduzido, né, dessa forma daqui. Você poderia escrever, ó, se o número é igual a 0, mensagem recebe mensagem mais par. Se não, mensagem recebe mensagem mais ímpar. Sei que a gente ainda não falou do if, mas o operador ternário é um if, eu preciso mostrar que é assim que se resulta, né? E aí você vai ter aqui como resultado final a sua mensagem sendo impressa lá, mensagem mais par, nesse caso daqui, quando o valor numérico é um valor par, né? Então isso daí é importante da gente ver, ó, o número é par. Isso daí é o tal do operador ternário. Vamos continuar essa brincadeira daqui para a gente ver algumas utilizações desse bendito operador ternário que todo mundo ama de paixão, que eu sei que ele é legal pra caramba. Tem um exercício, né? Um exercíciozinho bacana
que é esse daqui que está lá no slide 41. Ele é um dos exercícios de certificação que eu peguei. É uma das coisas mais lindas do mundo, né? Olha só que legal. Ele dá um bagulho gigantesco e ele fala, né, qual que é a saída, né? O que, que será impresso quando eu compilo esse código e executo? Obviamente aqui foi um erro, né, do corretor ortográfico, ele colocou o C do class em maiúsculo, mas isso aqui funciona se ele tiver em minúsculo, bonitinho. A gente tem lá um class, questão 49, aqui temos lá um static void main, que é o nosso método principal, string args, então não tem problema se a gente está colocando na frente da variável ou na frente, né, do tipo, tanto faz, a gente vai ver isso daí, está sossegado. Boolean, declarei uma variável B, booleana, e atribuí o valor falso para ela. Ela está valendo agora falso, então o meu B é falso. E aí eu tenho uma baita de uma linha aqui, né? Que aí eu tenho alguns valores. Eu tenho oi com O maiúsculo, oi com O minúsculo, word com W minúsculo e word com W maiúsculo, né? Minúsculo, maiúsculo, maiúsculo, minúsculo aqui. Então, e depois eu imprimo essa variável. E aí aqui essa string é uma string que eu chamei de S. S recebe B é igual a não B? Interrogação B é igual a não B? Interrogação oi, dois pontos oi, dois pontos B igual a não B? Interrogação word, dois pontos word, ponto e vírgula. E aí eu pergunto para vocês, né? Eu gostaria de que vocês, olhando e analisando o que está escrito aqui, esse código, né? Essa declaração aqui, tendo em mente que o B começa com falso, qual é a resposta que vai sair? Oi com O maiúsculo, oi com O minúsculo, word com W minúsculo, word com W maiúsculo. O que sairá? Então, por gentileza, né? Oi com O maiúsculo. E o word é maiúsculo ou minúsculo depois? Então a gente vai ter oi com word, é um hello world, né? Você vai ter um oi word com maiúsculo e minúsculo. O que, que vai rolar? Aí, ó, o Vinícius disse que é um oi maiúsculo. O Luiz disse que é um word minúsculo. O Marcel disse que é um oi minúsculo, word maiúsculo. O Luiz, pô, Luiz, decide aí, mano. Ficar mudando de maiúsculo para minúsculo. Não vem com essa de corretor ortográfico também aí, não, que não cola. Só quando eu dou desculpa no slide. Beleza, com W maiúsculo, chique, maravilha. Pessoal, opiniões. Não existe somente 3 alunos na turma, por gentileza, manifestem-se. Vamos lá. Vamos testar aí agora Ozão e Wzão. Quem acha que vai sair as primeiras letras maiúsculas, né? Oizão e Wzão. Levanta a mão para a gente ver aí e contar a quantidade de pessoas. Acho que vai ser Oizão e Wzinho. Oizão e Wzinho. O contrário do Marcel. Não, Marcel, não é uma pegadinha. Eu só quero saber a resposta que vai sair, literalmente. O professor me ouviu? Eu ouvi. Joia, tá bom. O seu foi Ozão e Wzinho. Os dois primeiros, né? Exato. False, true. Aqui, B é falso, B tá não falso, tá verdadeiro. Marcel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem microfone? Você consegue falar para gente? Se você puder, né? For possível, eu gostaria que você colocasse essa questão aí, porque eu quero entender melhor. Pô, brincadeira, hein? Não quer falar comigo. Marcel só é difícil, não quer falar comigo. Só por conta que não quer ficar com o microfone. Zoou comigo. Mas tranquilo, eu só tô te perturbando. Tá sossegado.
Vocês leram o que o Marcel colocou lá no chat? Dá uma olhadinha no chat para quem puder, por gentileza. Olha lá a mensagem do Marcel. Se não é uma pegadinha para... Se não era para ser igual, igual. A resposta é não era para ser. Tá certo, é igual. Isso daí tá certo. Por isso que eu estava querendo ouvir sua indagação, né? É por conta disso. Mas é igual mesmo, tá certinho ali, não tá errado não. Mas agora eu te pergunto, por que que você acha que teria que ser igual igual? É uma boa pergunta, né? Lá na atribuição do B, né? O B igual não B. Por que que você acha que tem que ser igual igual? E a pergunta é: quem disse que tem que ser uma comparação? Você falou, porque é uma comparação. E eu tô te perguntando agora, né? Tô retornando não só para você, mas para os nossos colegas também. Por que que tem que ser uma comparação? Precisa ser uma comparação? Exato. É uma atribuição. Perfeito, Marcel. É isso mesmo. Não precisa ser uma comparação. A gente precisa ter um valor lógico como resposta. Que uma comparação nos retorna valor lógico, perfeito, você está certíssimo, mas quando a gente faz atribuições, né, com valores booleanos, também obtemos valor lógicos, né? Então, o boolean é um valor lógico, true ou false, que ele pode receber. Logo, aquilo de lá está certo, é uma atribuição, sim. Muito bem pensado, muito bem visto. Legal demais, curti, viu? São raras as vezes que eu mostro esse exercício e alguém me questiona sobre comparação e atribuição. Então, muito bacana. Vamos pegar esse bagulho daqui, eu vou escrevê-lo. Então, vou colocar isso daqui num outro arquivinho aqui, só para a gente testar. Tá lá. Não preciso criar um arquivo agora, é só para ter aqui a nossa linha. E não vou nem compilar esse cara agora aqui, porque o objetivo nesse momento não é rodar isso daqui, né? A gente tem um S que recebe isso daqui. Então, é essa a ideia. Eu quero executar na mão esse trecho de código com vocês, que é o meu objetivo, que vocês leiam o código e consigam interpretar. A gente tem um B aqui inicial que está valendo false, né? O B começa com valor falso. Então, é essa daí a nossa brincadeira. Só dar uns enters aqui para a gente ter, né, uns espaços para a gente brincar. Beleza, vamos começar a entender o que eu tenho aqui. Olha só o que vai acontecer. Eu falo, e assim, é uma fala que todo mundo vai fazer. Quando você lê essa birosca daqui, você fala B igual a não B. E não é assim que se fala. Você tem que falar que B recebe não B. B recebe o valor oposto dele, o valor negado, né? Se é true, ele recebe falso, se é falso, ele vai receber true. É isso daí que está acontecendo aqui. Esse cara aqui o S recebe o resultado disso daqui. Mas a primeira pergunta que eu faço, quantos operadores ternários a gente tem nessa linha, né? Essa linha zona gigante daqui tem quantos operadores ternários? Tem um? Sim, tem um. Tem dois? Sim, tem dois. Tem três? Sim, tem três. Tem quatro? Não, não tem quatro. Tem três. Então ele tem três operadores ternários. E aí você fala assim, caraca, aonde tem três operadores ternários nessa birosca, né? Não dá para enxergar. Conta quantas interrogações tem. Então aqui, ó, tem uma interrogação, um operador ternário. Duas interrogações, dois operadores ternários. Três interrogações, três operadores ternários. Beleza? Então a gente já conseguiu descobrir que são três operadores ternários.
Eu vou separar em linhas para que a gente possa ver um pouco melhor os operadores, tá bom? Aqui a gente tem uma atribuição, né? Vou colocar aqui, ó, esse cara, né? Ele vai ser atribuído aqui. Esse daqui é um operador ternário, então a gente tem um operador ternário aqui. Aí ele tem esse 2 pontos. Então a pergunta é esse 2 pontos que é dele ou é esse 2 pontos? É esse daqui que está selecionado. Então aqui, ó, tem lá a segunda parte e aí tem a parte do outro operador ternário. Então essa primeira parte daqui, que está descrita aqui, isso daqui é a parte que é verdadeira, que é a resposta quando é true. E isso daqui é a parte quando a resposta é false. Então, para esta operação, se ela resultar em valor lógico true, vai ser feita essa linha. Se esta operação resultar em valor lógico false, ele vai executar esta linha. Então, quem achou que poderia sair duas palavras oi junto com word, não importa se maiúsculo ou minúsculo, badabim, tá errado. Por quê? Porque não vai ser possível as duas ao mesmo tempo. Bonito. Não é possível. Simples desse jeito. Por quê? Porque esse cara, se ele for true, ele só executa essa linha. Se esse cara daqui resultar em false, ele só executará essa linha daqui. É por conta disso. Então, por conta do que foi falado, ou vai ser oi, não importa maiúsculo ou minúsculo, ou vai ser word, não importa maiúsculo ou minúsculo. Vai ser uma palavra ou outra palavra. Isso daí eu posso garantir. É uma das 4 palavras que nós temos que irá sair. Vamos ver o que acontece. Vamos analisar ainda os operadores ternários antes de irmos para a frente, né? Esse cara daqui tem um outro operador ternário. Vamos ver esse outro operador ternário. Eu vou fazer essa separação em algumas linhas também. Então, se isso daqui for verdadeiro, ele vai executar. Então, ele vai executar. Vou colocar isso daqui, né? Para cá. Essa daqui é a parte verdadeira. Essa aqui é a parte falsa dessa instrução. Então, aqui é quando é falso, né? Agora vamos, né, dar uns pulos de linha para ficar mais legível isso daqui. Agora, olha só, essa daqui, se for verdadeiro, ele cai num outro operador ternário, que pode ser oi a resposta, ou pode ser oizinho a resposta. Pode dar uma dessas duas respostas. Novamente, se isso daqui for verdadeiro, é oi. Se isso daqui for falso, é oizinho. A mesma coisa acontece aqui no Word, né? Então, se isso tudo daqui for verdadeiro, né? Se isso aqui for verdadeiro, cai nessa resposta. Se não, cai nessa resposta aqui, o mundinho. Ou é mundinho ou é mundão, né? Olha lá, mundinho, mundão. Qualquer uma das duas palavras pode acontecer. Vamos agora analisar essa parte daqui. Agora vamos com os valores. A gente já conseguiu identificar os 3 operadores ternários. O B, ele recebeu falso. Então, ele está valendo falso. E eu estou atribuindo a ele o valor oposto dele. Ou seja, não B é não falso quer dizer true. Esse cara daqui é exclamação false. O que é exclamação false mesmo? Isso daqui resulta para a gente em true. Logo, ele vai receber o valor lógico true. B está valendo true agora. Então, aqui a gente tem B recebe true. B está valendo true. Deixou de valer falso, está valendo true. Perfeito. Logo, a resposta disso aqui é true. Se é true, ele vai executar essa parte daqui do código. Ele não vai cair na parte de baixo. Essa parte de baixo aqui não será executada. Ou seja, a resposta é oi de alguma forma. Então, a gente começa com a resposta oi. E aí, o que acontece de novo? Você vai pensar que vai cair na mesma e vai ser oizão. Não, não, não. Calma. Presta atenção. Olha só o que a gente tem aqui. Esse cara daqui, né? O B, ele vai receber
não. E aí, qual que é o valor do B? True. Lembra? Mudou. Aqui, ó. Tá valendo true. Verdade. Verdadeiro. Então, não true. Se é não true, então quer dizer que esse cara daqui agora, o B, está recebendo o valor falso. Logo, ele está com valor falso. Show de bola! Então, ele imprimiria o I minúsculo. Aí, ó, que legal. Ele imprimiria o I minúsculo. Aí você fala assim, legal. Será que se eu mudasse o valor aqui do B, né? O B, vamos supor agora, eu não quero mais que ele seja false. Eu quero que ele seja true. Passei ele para verdadeiro. O que que acontece? Agora ele recebe não true. Não verdadeiro é falso. Então, aqui, false. Logo, a gente não tem mais aqui porque ele vai cair na parte falsa. Então, ele não executa esse trecho de código, ele executa esse daqui. Legal, aí a gente tem novamente aqui, né? O B, ele vai ser não. E aí agora qual que é o valor? Olha lá, falso, né? Não falso. Logo, isso aqui resulta em o B recebendo true. E ele vai imprimir o Word minúsculo, mundinho. Tá lá, mundo com um W minúsculo, Word com W minúsculo. Perfeito. Que conclusão que a gente tira? Nunca será impressa uma palavra com letra maiúscula. Ou é oizinho ou é wordzinho. É isso daí, a nossa brincadeira. Um operador ternário sendo literalmente testado e utilizado. Aí você fala assim, tá, será que essa viagem do Cristóvão tá certa, né? Normalmente é bom duvidar de mim. Porque, segundo o Marcel, pode ser pegadinha. E logo eu fazer uma pegadinha com alguém, isso não tá no meu perfil, Marcel. Isso não tá no meu perfil, mano. Ó, aqui, ó. Eu tenho ele já bonitinho digitado lá pra gente, né? Tem lá tudo belezinha. Testando lá com o valor falso. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Testando com o valor falso. Compilou. Esse cara daqui rodou. E olha lá, deu oizinho. E se você trocar esse cara daqui para true? Você compilou, você rodou, deu wordzinho, word com W minúsculo. Ou seja, esse cara daqui, sim, nunca imprimirá nada com letra maiúscula. É essa aí a grande sacada. O importante é que você consiga visualizar que existe 3 operadores ternários aqui. É ternário dentro de ternário, né? E aí eu falo para você, bem, isso aqui tá certo? Tá, funciona. É totalmente viável. Você viu que teve compilação, não teve problema, não teve nada. Essa daqui é uma atribuição. Comparação é igual, igual. Pode, pode. Porque resultado é lógico, é true ou falso. Então, pode, não dá problema nenhum, não. Mas tem que lembrar, igual sozinho é atribuição. Igual, igual, comparação. Então, 2 iguais, comparação. 1 igual, atribuição. Então, não confunda mais. Pegadinha não. Isso aqui é para abrir a mente e deixar você esperto, porque no Java, 1 igual é atribuir, né? Você jogar o valor da direita para o que está na esquerda. 2 iguais é comparar 2 valores, né? Fazer comparação. Literalmente isso daí. Espero que essa brincadeira tenha sido interessante. É sim um desafio, é sim uma questão de certificação da linguagem Java. Literalmente, para você entender como funcionam os operadores ternários, né? Então é uma questão bem bacana aí para ser entendida, estudada e analisada. Se não entendeu, vamos executar passo a passo isso daqui várias e várias vezes, dividir, transformar e verificar o que pode acontecer. Antes de falar da precedência dos operadores, e se eu quisesse converter isso daqui tudo, né, em if, né? Se a gente quisesse escrever de uma forma estruturada, né, falando no if, não em uma linha só. É possível? Sim, isso aqui é muito possível ser escrito na forma de um if, não tem problema nenhum. Você vai ter if isso daqui, if tal coisa, resulta isso aqui como resposta, senão isso daqui. No else, você vai ter um outro if,
com parte verdadeira e no parte else lá, parte negativa. Então, seria essa montagem, né? Então, rapidamente, só para a gente ver, seria algo mais ou menos assim. Você está fazendo B, recebe não B, e aí você tem, fecha, else, abre. E aí você fala assim, resolvido. Não, tem a parte interna ainda. Você tem aqui, isso daqui vai ser colocado aqui mais uma vez, colocado aqui mais uma vez. Alinhamento, né? Que é o nosso próximo tópico, então fica aí já a curiosidade do que eu estou escrevendo. Se vocês não lembram, ficará assim. E aqui eu vou ter que o meu S recebe um Ozão e um Izinho, um oizão, né? E aí a gente tem aqui, mesma coisa, o S recebe com Azinho. O S recebe com Word minúsculo, né? Word minúsculo. E por último, W maiúsculo. É isso daqui. Então, se a gente pegar, né, e comentar essa linha, então vou colocar aqui um ponto e vírgula e comentar o resto da linha, virou comentário. Então, tá tudo aqui, a gente precisa ainda fazer uma impressão, né? Para que isso funcione, um system, ponto, out, ponto, print, já tá aqui embaixo. De vez em quando eu esqueço das coisas. Isso daqui, compilou, a gente tá com ele com true, então a resposta tem que ser Word minúsculo, né? Olha lá, Word minúsculo. Se a gente mudar para false, compilando o nosso programa, executando, tem que dar oizinho, né? Oi minúsculo. Oi minúsculo. Tá lá. Entendeu o tamanho do código que a gente substituiu por uma linha, né? Então é isso daí que ocorre, né? Então, esse detalhe é muito importante. Você consegue fazer aí uma bela de uma diminuição de código. Vou deixar aqui em forma de comentário, né? Tá comentado o nosso código, só para ver aqui, tudo bonitinho. Essa linha toda daqui é essas várias linhas de código aqui, escrita. Tá aí a representação, né? Então tá escrito aí as várias e várias linhas de código para gerar o mesmo resultado, né? Só para a gente saber e ter aí a visão do que acontece. Vamos falar rapidamente sobre a precedência dos operadores, né? Então a gente tem aí a ordem de execução dos operadores. A gente tem um problema muito grave que é a precedência, quem vem primeiro, né? Que isso daí pode gerar um problema muito grave se você não souber ler. Então, se você olhar, por exemplo, essa expressão 10 vezes 2 menos 4 vezes 2 mais 2 dividido por 2, e eu perguntar para você, qual que é a resposta? Se você pensar assim, ó, 10 vezes 2 dá 20, menos 2 dá 16, vezes 2 dá 32, mais 2, 34, dividido por 2, 17. Tá errado. E aí você fala, mas peraí, mas não é? Não, a gente segue a mesma ideia da matemática. Então, a matemática tem uma ordem de execução quando você tem uma expressão envolvendo vários sinais. E é isso que a gente deve seguir. A multiplicação e a divisão ocorrem primeiro do que a soma e a subtração. Então, você resolve as multiplicações, então aqui você vai ter 20, aqui você vai ter 8 e aqui você vai ter 1. Então, é 20 menos 8, 20 menos 8 dá 12, mais 1, 13. É isso? Se eu não viajei, é isso daí. Agora, a gente tem aqui a ordem, né? Essa tabelinha daqui é muito bacana. Olha lá, quem tem maior precedência, ou seja, quem é executado primeiro numa expressão e quem é executado por último, quem tem menor precedência, né? As atribuições são as menores, né? Aqui eu deixei o operador que eu falei para vocês, né? O ou exclusivo, o shore ou show, né? Em português show, em inglês shore, que é o chapeuzinho, não é elevado a. Isso aqui é o operador de comparação de desigualdade, é um operador lógico. Ele está junto com o e com o ou, né? Então é por conta disso, e você tem também um operador de atribuindo a desigualdade também. É muito louco isso aqui, bem bacana.
Qual que é a maior precedência? Os parênteses mais internos. Então, quando você tem alguma coisa, e aí a gente não tem uso de colchetes e chaves, que nem na matemática, né? Tudo para a gente são parênteses. Então, a gente executa do mais interno para o mais externo. E aí a gente tem os operadores de incremento e decremento pós-fixado, ou seja, que fica depois, porque usa primeiro o valor e depois você atribui. E aí, em seguida, a gente tem os pré-fixados, né? E o operador de inversão binária e o operador de negação, ou seja, esse aqui inverte o valor lógico de alguma coisa. Se é positivo, se é true, vira falso, se é falso, vira true. Então, o operador de inversão e o operador de negação. E depois os pré-fixados, ou seja, que ocorre o incremento primeiro e o decremento primeiro para depois você usar o valor da variável. Para aí sim a gente ter os operadores de multiplicação, divisão e resto da divisão. O resto da divisão é uma divisão e você pega somente a parte que é o resto, né? Para depois a gente ter lá os operadores mais e menos, né? A adição e subtração. Os operadores de comparação menor, maior, menor, igual, maior, igual, e o instance of, tudo minúsculo, também é um operador de comparação. Ele faz uma comparação, isso daí na parte de orientação a objetos, se um objeto é uma instância de uma classe, um instance of uma classe, que a gente vai ver aí para frente. Os operadores de comparação, né, sendo de igualdade e desigualdade, então igual, igual e não igual ou diferente. Os operadores lógicos, né, o e, o ou exclusivo, o e inteligente, o ou inteligente, depois o ternário, para aí sim a gente ter os operadores de atribuição. Então, essa daí é a ordem de execução dos operadores, a ordem de precedência, quem vem primeiro na ordem, né, de execução. Então, a gente poderia ter aqui, por exemplo, uma brincadeira, eu tenho lá 2 mais 3 vezes, abre parênteses 4 menos 8 dividido por 4, mais, abre parênteses 5 mais 3, fecha parênteses, mais 1, e fecha parênteses depois. E aí, o que acontece? Primeiro, a gente resolve o que está no parênteses mais interno. Então, a gente tem a resolução aqui primeiro. Então, a gente vai ter 8, e aí aqui a gente vai ter 8 dividido por 4 mais 8. E aí, qual que é o problema aqui? Então, você tem uma divisão e uma soma. Então, você vai resolver a divisão primeiro. Então, vai ficar 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Mais o 8 vai dar 10. E aí, você tem aqui uma outra operação, né? Então, essa outra operação daqui, você tem 10, vai ficar 4 menos 10. Isso daqui vai dar menos 6. E aí você vai ter menos 6 sendo multiplicado por 3. Então, menos 6 vai dar menos 18. Menos 18 mais 3, menos 15. Se eu fiz certo, deve ser isso, né? Deve dar menos 15 aí na resposta. E aí, a gente tem um resumão desses operadores, né? Então, a gente tem o mais quando ele é unário, ou seja, que ele é aplicado a um valor ou a uma variável. Então, por exemplo, mais 3, né? Você está falando que o 3 é positivo. Lembro que o caso específico do mais, ele existe e a gente tem ele na frente de um número positivo, mas assim como na vida real, a gente pode omitir. Então, a gente pode não falar da existência desse cara daqui. Então, a gente omite ele. Então, a gente pode ter ele de forma unária, indicando que um número é positivo, ou pode ter ele entre dois valores, ou entre variável, valor, valor e variável, 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 que isso indica que é uma adição, né? E aí, quando ele é binário, é uma adição. E a mesma coisa a gente teria aqui com o operador menos. Quando ele está sozinho, ele é unário. Quando ele está entre dois valores, ele é binário. E aí vira a subtração. Nós temos lá o asterisco, que é a multiplicação. Então, por exemplo, um valor vezes outro valor. A gente tem aí os operadores prefixados, né? Então, mais antes, né? De um número. Está lá, por exemplo, x igual a 3. O y recebe mais x. Como mais está antes, então ele vai somar mais 1. Então, o x vai valer 4 e eu vou atribuir o 4 para o y e todo mundo está valendo 4 no final. Então, ficou aí a ideia. Agora, quando ele é pós-fixado, quando ele fica depois da variável, né? Então, o x vale 3, o y recebe esse 3, então o y está valendo 3, e depois o x é incrementado em 1, né? 3 mais 1, 4, e aí você tem lá o x valendo 4.
A mesma coisa com o operador de decremento, né? O pré-fixado antes. Então, você tem lá x igual a 3, você vai falar que o y recebe. Menos x, ele vai mudar o valor do x primeiro, vai fazer a subtração primeiro, né? Então, o x vai passar a valer 2. Então, o teu x está valendo 2. E esse 2 será atribuído para o y, e todo mundo está valendo 2 aqui. Agora, se ele for pós-fixado, você vai ter aqui, o y recebe o valor de x. X está valendo 3, então o y vai valer 3 agora. E ele vai fazer o x menos menos. No final, o x vai valer 2. Então, tá aí a brincadeira. O operador de divisão, a gente tem que lembrar que divisão de inteiros dá inteiro, né? Então, 11 dividido por 5 dá 2. E se a gente fizer, né, a aplicação do resto, 11 porcentagem 5, a gente tem aí o resto 1. Então, realmente, 11 menos 5 dá 6, 6 menos 5 resta 1. Está aí a execução do operador de resto e o operador de divisão. A gente tem os nossos operadores de atribuição, né? O igual, por exemplo, x recebe 5, né? X igual a 5, x recebe 5. O mais igual, x, por exemplo, começando em 1, x mais igual a 5, quer dizer que eu estou colocando mais 5 no x. O x valia 1, 1 mais 5, 6. Agora, o de subtração, né? Então, você tem lá o x começando 1, 1 menos igual a 5 quer dizer que 1 menos 5 dá um valor de menos 4. X começando em 1, x asterisco igual a 5, né? Você vai ter, então, 1 vezes 5, né? 1 vezes 5, 5, então x vale 5. E agora, por exemplo, você tem lá o x vale 1, você faz x recebe, né? X barra igual a 5. E aí, então, 1 dividido por 5 vai dar 0, porque você não consegue dividir, então é 0 aí pra gente. Se eu fizer lá um x porcentagem igual a 5, a resposta é 1, beleza? É o quanto sobra nessa divisão. Sobrou 1 na divisão por 5, né? Então é o quanto sobrou. Então funciona belezinha, tá aí os nossos operadores de atribuição. Agora os operadores de comparação, né? A gente faz comparação entre dois valores e nos resulta em algum valor lógico, true ou lógico falso. Então a gente tem, por exemplo, o menor, 5 menor que 7, você tem que sim, é verdadeiro, true. 5 menor ou igual a 7 continua sendo verdadeiro. 5 maior que 7, não, 5 não é maior que 7, resultou em falso. 5 maior ou igual a 7, não, ele não é maior e também não é igual, logo a resposta é falso. 5 é igual a 7? 5 é igual a 7? Não, não é. Eles são diferentes, então a resposta é falso. Então, quando eu tenho 5 não igual a 7, resposta true. Ainda falando, né, sobre o resumo do que a gente viu, a gente tem o mais, ele pode ser o operador unário para indicar que um número é positivo. Quando o uso dele é binário, quer dizer que ele é adição. Quando ele é utilizado junto a strings, ele é concatenação. Então, o mais tem 3 funções, né, muito distintas, né? Num caso, indica que o número é positivo, no outro você faz adição, e no outro caso você faz concatenação. Então, imaginando aqui que eu tenho a string AB mais a string CD, a resposta é uma string ABCD. Ele concatena, ele junta as duas. Né? Ele não vai somar o valor dessas letras, né, na tabela ASCII e resultar numa coisa esdrúxula lá para frente. Não é isso daí. Aqui a gente está lidando com cadeia de caracteres, com strings. Né? O cast, que é a conversão, né? Então você tem para o que você quer converter entre parênteses, né? Então, por exemplo, eu tenho um double D que recebeu o valor 4.2. Se eu quiser atribuir ele para 1 byte, eu preciso converter este valor double, que é muito, mas muito maior, né? Ele é enorme comparado a 1 byte, eu tenho que converter ele para o menor tipo que eu tenho, que é o byte. Então, byte B recebe, entre parênteses, eu faço a conversão do double para byte, e aí eu coloco a minha variável double. Ele vai converter esse double para byte, e aí vai poder ser atribuído. E aí a resposta é 4. Nesse caso, ele vai perder a parte aí, que é o ponto decimal, né? Depois da casinha lá, decimal, depois da vírgula. E o operador ternário, que é o if inline, né? Então, por exemplo, x é igual a 1. Então, eu posso falar que y recebe, se x maior que 0, recebe 5. Se não, recebe 10. Como é 1 aqui, 1 é maior que 0? É. Então, isso é verdadeiro, ele vai pegar o 5
Então, o y vai valer 5. Tenho aqui um exercício para que vocês possam brincar. A gente faz ele na próxima aula. Deem uma revisada, né, uma analisada aí no conteúdo que a gente viu de operadores. É muita coisa, né? Então, são operadores lógicos, operadores de comparação, de atribuição, aritméticos. Nossa, é muito operador e muita coisa. Então, deem uma olhadinha. Na próxima aula, a gente resolve isso daqui. Então, a gente vai ter um exercício para fazer um teste para ir vendo valor linha a linha da execução desse código Java. E depois a gente vê se realmente é isso daí a saída, né? É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os nossos operadores. Espero que vocês tenham achado fácil e que tenha entrado na cabecinha de todo mundo. Sei que é bastante coisa, mas uma revisãozinha é sempre bom para poder assentar o conhecimento, né? Beleza, então. Um ótimo final de semana. Até a próxima aula, né?